Olá, este é mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual e hoje vamos falar de um assunto que aparentemente é mais leve, mas nem tanto assim: as relações e diferenças entre amor, apego e paixão e um pouco de meditação com tudo isso. Vamos conferir? Este episódio fará uma diferença entre os conceitos de amor, apego e paixão, e isso nós faremos com a ajuda de alguns apontamentos e até de meditações deste livro aqui, Psicologia do Amor, Ensinamentos Universais para a Busca da Verdadeira Felicidade, de Jack Kornfield. Kornfield escreveu esse livro originalmente em 2008 e no Brasil ele foi publicado pela editora Cultrix em 2010. Jack Kornfield é um dos grandes mestres modernos da meditação, aqueles mestres que conectaram a meditação budista ao conhecimento não só moderno, como ao científico, já que ele é da área da psicologia também, e vai nos ajudar em partes deste vídeo a resolver essa questão da diferença entre amor, apego e paixão. Jack Kornfield é professor de meditação de renome internacional e um dos líderes na introdução da prática e da psicologia budistas no Ocidente. Após formar-se em estudos asiáticos no Dartmouth College, ele ingressou no Corpo da Paz e posteriormente fez treinamento para monge budista na Tailândia, na Birmânia e na Índia. Jack Kornfield é fundador da Insight Meditation Society em Barre, Massachusetts, e do Spirit Rock Center, no norte da Califórnia. Ele é casado, pai e ativista, e também é doutor em psicologia clínica. Você tem dentro de si capacidades ilimitadas para o amor, para a alegria, para a comunhão com a vida e para a liberdade inabalável. E então, nesse livro, se propõe a mostrar exatamente essas coisas, como despertá-las. Né? Em Psicologia do Amor, então, esse que é um dos maiores mestres espirituais de nossa época, oferece o guia mais acessível e iluminador que já foi publicado no Ocidente para a psicologia budista de transformação. Em seu aprendizado para monge na Tailândia, Birmania e Índia, Jack Kornfield experimentou diretamente da fonte o poder transformador dos ensinamentos budistas. A ênfase no caráter nobre e sagrado do espírito humano, a análise refinada da emoção e do pensamento, as técnicas precisas de cura, treinamento e transformação da mente e do coração. Em contraste com a orientação médica de grande parte da psicologia e psiquiatria ocidentais, eis uma visão da dignidade humana radiante e um caminho prático para realizá-la em nossa própria vida. Psicologia do Amor é o fruto do trabalho de uma vida que inclui clássicos como Um Caminho com o Coração e Depois do Êxtase, Lave a Roupa Suja, já publicados pela editora Cultrix. Mas o que é paixão? Vamos começar pela paixão, né? Quem nunca se apaixonou? Acho que a maioria das pessoas sim. Segundo Pedro Calabres, pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, em um vídeo publicado no canal Casa do Saber, a paixão é uma espécie de estado hipermotivacional de demência temporária, com uma duração média de alguns meses, que varia de 12 a 18, e com grandes características de obsessão e compulsão. É como basicamente a psicologia, a neuropsicologia vem isso hoje, né? Então, para a ciência, estar apaixonado é uma combinação química que dá muita motivação. Isso porque a região do cérebro responsável pela recompensa é ativada quando nos apaixonamos, nos estimulando de várias formas, podendo até virar obsessão. O eu só penso em você
É o legítimo jargão da obsessão. Você sempre quer mais, até quando está com a pessoa, parece que a vontade é só de ficar ao lado dela e que isso ainda não foi suprido, despertando assim um comportamento de compulsão. Geralmente todos os relacionamentos começam dessa forma, em maior ou menor grau. E não há nada de errado com isso. O problema é o que você faz quando essa fase acaba, porque vai acabar. É durante a paixão também que se comete as conhecidas loucuras de amor. Então, de acordo com esse pesquisador calabrês, ficar apaixonado causa em nosso cérebro uma reação semelhante ao consumo de bebidas alcoólicas. Vejam só. Nosso bom juízo é desestruturado devido à inibição pré-frontal, área cerebral responsável por frear nossos impulsos e desejos, bem como antecipar as consequências dos nossos atos. Mas a paixão também pode ser apenas desejo, ou seja, a necessidade de ter uma determinada pessoa para nos sentirmos felizes. Eu preciso da sua companhia, preciso do seu carinho, preciso da sua atenção para assim eu ficar feliz. Bom, você acaba transformando a outra pessoa em um objeto de desejo, e aí começam os problemas. Esse desejo sempre resultará em insatisfação ou insatisfatoriedade, como já ensinava o Buda, pois inevitavelmente diminuirá até chegar ao ponto onde a satisfação não irá mais existir. Quanto mais você satisfizer esse desejo, mais coisas novas e diferentes buscará. Por isso se fala que a paixão acaba. Bom, mas a bondade nesse processo? Acredito que sim. Eu sou uma pessoa que não sou maniqueísta e não acredito muito na história de bem e mal, luz e trevas, os bons contra os maus, nós contra os outros. Não é uma coisa que me agrada muito. Eu acredito, até por ser budista, na bondade natural de todos os seres, mas muitas vezes essa bondade está escondida e o amor tem a ver com essa bondade. Então, para passarmos da paixão para o amor, por exemplo, se faz necessário trabalharmos a nossa bondade, aquilo que Jack Kornfield, no seu livro, inclusive chama de bondade secreta, aquela que está escondida no nosso coração. Então, nós vamos fazer agora uma pequena prática que está no livro de Jack Kornfield, o Psicologia do Amor, que ele chama de Vendo a Bondade Secreta. Eu peço que vocês se tranquilizem um pouco aí e procurem não só fazer a prática agora, mas em outros momentos, se vocês quiserem, podem voltar a esse vídeo outras vezes, fazer essa prática no dia a dia de vocês. Confiram aí. Aguarde um dia em que você despertar com uma boa disposição, quando seu coração estiver aberto para o mundo. Se tais dias forem raros, escolha o melhor possível. Antes de ir para o trabalho, estabeleça a intenção clara de que durante a manhã você irá procurar a nobreza interior de 3 pessoas. Leve essa intenção em seu coração quando você falar ou trabalhar com elas. Observe como essa percepção afeta a sua interação com elas, como ela afeta seu próprio coração, como afeta o seu trabalho. A seguir, escolha 5 outros dias em que estiver com sua melhor disposição e faça essa prática em cada um desses dias. Depois de considerar 3 pessoas por dia desta maneira durante 5 vezes, estabeleça a intenção clara de praticar, ver a bondade secreta por um dia inteiro em tantas pessoas quanto puder. É claro que você encontrará certas pessoas difíceis. Poupe-as para mais tarde e pratique primeiro com aquelas cuja nobreza e beleza é vista com mais facilidade. Quando tiver feito isso da melhor maneira possível por um dia inteiro, escolha um dia por semana para continuar essa prática durante 1 mês ou 2. Finalmente, à medida que naturalmente você se tornar mais capaz de ver a bondade secreta, expanda a sua prática. Acrescente mais dias. Tente praticar em dias que são mais estressantes. Aos poucos, inclua pessoas estranhas e difíceis, até que seu coração aprenda a reconhecer e abençoar em silêncio todas as pessoas que você encontrar.
Tenha como meta ver tantos seres quanto puder com respeito silencioso e amoroso. Muito bem. E agora? O que é apego? Que é a segunda coisa, né, que vem a partir da paixão. Bom, depois de nos apaixonarmos, de acendermos o desejo, afinal, paixão é acender o desejo, né? O apego aparece ao não querer mais soltar aquilo que lhe faz feliz. Esse sentimento certamente trará sofrimento, pois separar-se desse objeto de desejo é uma consequência natural e inevitável na nossa vida. Já passamos por isso várias vezes, algumas pessoas mais do que outras, né? Também gera aversão, já que qualquer movimento que soe como uma ameaça induz reações como raiva, ciúmes e assim por diante. Bom, quem tem apego acaba por ficar refém da outra pessoa e muitas vezes do sentimento dela. A frustração e o sofrimento podem ser ainda maiores caso a pessoa amada não corresponda ao sentimento, o que muitas vezes faz com que o apegado fique preso a uma realidade que não mais existe, se é que já existiu, né? Fica preso num círculo vicioso, numa fixação, levando ao stalkeamento muitas vezes, né, que é a perseguição e até atos mais sérios e agressivos, dependendo do tipo de situação. Aliás, nós vemos isso nos noticiários praticamente todos os dias e me parece que os homens são presas mais fáceis desse tipo de sentimento com viés agressivo, né? E as mulheres, infelizmente, são as grandes vítimas desse processo. Então é importante observarmos isso. Certamente que você conhece alguém que ainda sofre pelo ex-namorado, peguete ou ficante, ou que não consegue imaginar a pessoa sendo feliz com uma outra. Isso é apego, gente. Apego. Se vocês ainda sentem isso, temos que trabalhar essa questão. A pessoa só consegue focar em algo que já passou, ou ainda pior, no que idealizou que seria algum dia. A monja Coen, conhecida monja Coen, ela afirma que quem se apega mata a namorada ou o namorado ou se suicida. Faz uma maldade com o ex-namorado ou a si mesmo. É uma obsessão controladora que aprisiona e faz murchar até mesmo o amor verdadeiro. E não é incomum isso acontecer nos casamentos, né, gente? Quando o fogo da paixão começa a diminuir, existem dois caminhos que o seu relacionamento pode tomar: o de se tornar apego ou de se tornar amor. Então, a partir da paixão, dependendo de como as coisas são conduzidas e de como nós estamos trabalhados, né, como pessoas do ponto de vista emocional, psicológico e espiritual, ele se encaminha para o apego ou para o amor. E aí as consequências são distintas, né? E é com tristeza no coração que precisamos contar a vocês que a grande maioria das pessoas toma o caminho do apego, simplesmente porque não conseguem transformar a paixão em amor. É muito difícil para a maioria de nós, né? Então, transformar a paixão em amor é um caminho muito mais trabalhoso. Exige esforço mútuo, e isso é importante que se diga, enquanto no apego você não precisa fazer nada, porque é só você que sente o apego. Veja, o apego é algo que a pessoa sente. A paixão também é a pessoa que sente. Mas o amor é algo mais completo. Envolve as duas pessoas de uma forma ou de outra. Envolve as pessoas. Na verdade, é aí que mora o perigo. Na fase da paixão, você não precisava se esforçar para o relacionamento acontecer, porque seu organismo se encarregava de fazer isso por você, né? Mas depois que ele para de fazer isso, você precisa começar a trabalhar pela sua relação, e é aí que as pessoas se perdem, se estrepam. E é aí que se percebe o golpe, como diz a música, né? O apego nada mais é do que uma relação que continua existindo apenas porque é mais cômodo que seja assim. Você se acostumou à presença da pessoa, se acostumou a ter alguém para dividir as contas, uma companhia para ir ao shopping, ao parque, ao cinema. No pior dos casos, as pessoas se acostumam até com as brigas e com crises de ciúme para não terem que lidar com a própria companhia. Acho que quase todos nós já tivemos relacionamentos assim, com pessoas que faziam das brigas uma rotina
muito comum no dia a dia e que era, para ela, aparentemente uma fonte de prazer, porque de um modo muito ilusório dava uma ilusão, né, dava uma falsa noção de que a relação assim se mantinha, mas para outra pessoa se torna incrivelmente estressante, indignante e acaba matando o amor. Confesso para vocês que eu já passei por esse tipo de relação em que a tendência era que a pessoa brigasse muito e isso era uma coisa muito difícil de suportar, porque isso não mantém acesa a chama da paixão e não conduz ao amor. Né? Então esse tipo de comportamento só estressa a outra pessoa, não é digno de quem realmente deseja amar essa pessoa. O apego se torna ainda mais forte quando você está desalinhado da sua própria essência. E como não consegue enxergar uma fonte de felicidade dentro de si, projeta essa fonte no relacionamento com o outro. Daí surge aquele sofrimento desesperador quando o outro termina com você. Né? Porque dentro da sua projeção, a sua fonte, né, de felicidade foi embora, e aí você de fato não tem mais motivos para ser feliz. Entende o golpe? Ele está aí, cai quem quer, né? Como diz aquela música. Ou não. E aí, o que é o amor? Já falamos da paixão, já falamos do apego, que é um dos caminhos que a paixão pode tomar, mas o outro caminho que ela pode tomar é amor. Bom, aí eu começo lendo um texto que uma vez Osho, sim, o polêmico Osho, aquele dos 100 Rolls Royces, disse. Né? Ele disse o seguinte sobre o tema. O amor é muito raro. Tocar o cerne de uma pessoa é enfrentar uma revolução. Pois se você quiser tocar uma pessoa em sua essência, terá de deixar que essa pessoa toque a sua essência também. Ou seja, uma via de mão dupla, né? Você terá que ficar vulnerável, absolutamente vulnerável, aberto. Thich Nhat Hanh fala algo parecido, o mestre Zen vietnamita. Continua Osho. É um risco. Deixar que alguém toque a sua essência é arriscado, perigoso, porque você nunca sabe o que essa pessoa fará com você. Aliás, o medo disso hoje em dia se torna cada vez mais comum, até pelo uso das redes sociais, aplicativos de relacionamentos e tudo, né? As pessoas parecem que têm mais esse medo desse risco aqui. Continua Osho. E depois que todos os seus segredos forem revelados, depois que tudo que você esconde for descoberto, depois que você estiver completamente exposto, o que a outra pessoa vai fazer nunca se sabe. O medo aparece. É por isso que nunca nos abrimos. E aí ele tem toda a razão no que ele diz. Bom, na verdade o amor não tem nada a ver com sofrimento, gente. Embora as pessoas achem que sim, que só ama quem demonstra ciúme, quem agride, quem insinua traição ou coisas assim. Não. Então, o amor não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com sofrimento, apesar de algumas pessoas dizerem que sofrem por amor. O sofrimento vem da inconsciência, do apego excessivo, do medo, da falta de desalinhamento com a essência, né? Proveniente do ego. Né? O que eu diria assim que já vivenciei relações em que a outra pessoa, por exemplo, por achar que eu não tinha ciúmes, não amava. Então, se eu não estava o tempo todo insinuando que ela estava olhando para alguém, ou estava, digamos, de flerte com alguém, é porque não havia amor. E aí eu dizia, eu acho indigno uma pessoa que diga amar a outra estar constantemente insinuando que ela está fazendo alguma coisa errada. Principalmente porque é o caso quando não está, né? Porque eu diria que 90% das situações de ciúme são inadequadas, inverídicas, não correspondem ao que está realmente acontecendo. E algumas pessoas não entendem isso. Então se percebe que os relacionamentos se tornam um jogo de poder, um jogo de um teatro, de certa maneira, e isso é muito irritante muitas vezes. Né? Contrariamente a isso, o amor é um sentimento sublime, sem posses, inocente, leve, completamente livre, proveniente do ser, ou se preferirmos, então da alma, do espírito, do que vocês quiserem, da mente, do coração, não importa. O amor dá trabalho, simplesmente porque você precisa se abrir integralmente para o outro. Que é um trabalho maior do que esse, né, gente?
e também acolhê-lo quando ele fizer o mesmo com você, né? Que é um outro ponto também. Ninguém está habituado a se abrir dessa forma na nossa sociedade, ainda mais hoje em dia, como eu digo, na época dos aplicativos. Por quê? Porque aí a gente corre o risco de se machucar, e é isso que as pessoas não querem. Mas elas, interessante que elas não querem correr o risco de se machucar, mas elas machucam, então fica muito contraditório esse processo, né? Se você quiser realmente transformar uma paixão em amor, só há um jeito. E esse jeito qual é? O derretimento de seu próprio ego. É a entrega mais pura de seu ser para o outro. E isso se faz através da total expressão de todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Expressão não significa que você não tem mais a sua própria individualidade. Não é assim, gente. Não é assim. Você continua tendo sua individualidade, você continua sendo quem é, mas você compartilha isso com o outro. Mas você continua sendo individual. Aliás, até vou compartilhar uma opinião minha, óbvio que não gostar, tudo bem. Eu acho bastante problemáticos aqueles perfis de rede social que são de casal. Fulano e Beltrana, ou Beltrano e Beltrano, fulano e fulano, né? Não importa, fulano e fulana. Aqueles perfis de casal acho bastante problemáticos, né? Eu não usaria um perfil desses. Acho que todos têm a sua individualidade e ela deve ser preservada. Se há amor, isso não será problema de modo algum. Amor não só no budismo, que é a religião que eu pratico, né? Mas como um senso universal, é desejar a felicidade do outro, independente de onde, quando, com quem e como. No próprio cristianismo, amar ao próximo como a si mesmo, né, é uma boa regra de ouro também. A felicidade do outro, nesse caso, é uma prioridade. Não como se fôssemos escravos do outro, porque isso acontece de modo espontâneo, não daquele modo da paixão, que é incrivelmente neurótico, né, apegado. Em poucas palavras, eu te amo nada mais é do que eu desejo que você seja feliz, como afirma o próprio Thich Nhat Hanh, o monge zen vietnamita, no seu livro Felicidade. Então, diferente da paixão, quanto mais se consegue, mais fraco vai ficando o sentimento, quanto mais amor eu tenho, mais amor eu emano, e isso causa uma grande satisfação. Quem ama não se importa se a pessoa está longe ou perto, com quem ela está saindo ou o que ela pensa sobre você. Quem ama, né? Porque quem está na fase da paixão, isso tudo aqui pode ser incrivelmente louco, né? Claro que para quem tem relações à distância, por exemplo, né, o amor que não se importa se a pessoa está longe ou perto é um grande teste, né? No caso das relações abertas, com quem a pessoa está saindo, é um outro grande teste, né? O que ela pensa sobre você, se ela é uma pessoa muito crítica ou você é alguém que se importa muito com o que os outros pensam, também pode ser um problema. Mas em si, o amor é livre. O amor, né? Estou falando do amor em si. Nem da paixão, nem do apego e nem sequer do sexo. Esse amor, ele surge da convivência, do estar junto, de começar a compreender a totalidade do outro, suas qualidades, seus defeitos, ou seja, aquilo que vai muito além do físico, que é o que dá mote à paixão, geralmente, ou do apego, que tem a ver com a convivência, ou com aquilo que a pessoa, de certa forma, nos oportuniza, seja em nível físico, mental, emocional e até espiritual. O amor independe de desejo nesse sentido, ele é sólido, resiste ao tempo e só tende a crescer. E não diminui quando você o emana, né? Nada seu acaba se diminuindo, digamos assim. Então, sabe aqueles amigos antigos de infância que você não vê há décadas, mas assim mesmo vibra cada conquista deles, ou como meus amigos mais antigos que eu tenho, 30 anos atrás praticamente, em que eu vibro por eles e eles vibram por mim? Tenho, felizmente tenho esses amigos, não são muitos, mas tenho. Aquele ex que você torce verdadeiramente para que encontre alguém legal e seja realmente feliz, eu tenho um ex assim, em que eu torço para que ele seja feliz e sei que ele também torce da mesma forma, e tanto que nós nos conversamos até hoje, depois de já 7 anos que nós encerramos a relação em si, né? Então, são dois bons exemplos de amor.
E tem que haver muita compaixão também, porque compaixão é uma forma de amor. E Jack Kornfield, nesse seu livro Psicologia do Amor, tem uma meditação sobre compaixão que eu acho muito interessante, que pode nos ajudar a trabalhar essas questões do amor que ainda nós tenhamos como algo problemático na nossa vida. E seria então a segunda meditação que eu recomendaria a vocês fazerem durante a semana. Assim. Então prestem bem atenção, tentem fazê-la também, como no caso da primeira, e depois tentem incorporar à vida de vocês. Vamos conferir essa meditação sobre a compaixão. Para cultivar a compaixão, sente-se de uma maneira centrada e silenciosa. Nesta forma tradicional de prática, você associará uma intenção interior repetida com a visualização e a evocação do sentimento de compaixão. No início, respire suavemente e sinta seu corpo, as batidas do coração, a vida em você. Sinta como você tem em grande estima a sua própria vida, como você se protege em face de suas tristezas. Depois de algum tempo, traga à sua mente alguém que lhe é próximo, de quem você gosta muito. Veja sua imagem e sinta o seu interesse natural por essa pessoa. Perceba como você a mantém em seu coração. Depois, permita-se ter consciência da cota de tristeza dessa pessoa, o seu sofrimento na vida. Sinta como seu coração se abre para desejar o bem dessa pessoa, para oferecer conforto, para partilhar de sua dor e ir de encontro a ela com compaixão. Esta é a resposta natural do coração. Internamente recite estas palavras. Que você esteja repleto de compaixão, que sua dor e tristeza sejam aliviadas, que você esteja em paz. Que você esteja repleto de compaixão, que sua dor e tristeza sejam aliviadas, que você esteja em paz. Que você esteja repleto de compaixão, que sua dor e tristeza sejam aliviadas, que você esteja em paz. Continue a recitar todo o tempo em que estiver mantendo aquela pessoa no coração. Você pode modificar essas palavras de qualquer maneira que as torne fiéis à intenção do seu coração. Depois de alguns minutos, dirija a compaixão para si mesmo e para a medida do seu próprio sofrimento. Recite as mesmas palavras. Que eu esteja repleto de compaixão, que minha dor e tristeza sejam aliviadas, que eu esteja em paz. Que eu esteja repleto de compaixão, que minha dor e tristeza sejam aliviadas, que eu esteja em paz. Que eu esteja repleto de compaixão, que minha dor e tristeza sejam aliviadas, que eu esteja em paz. Depois de algum tempo, comece a estender a compaixão a outras pessoas que você conhece. Imagine as pessoas amadas, uma depois da outra. Mantenha a imagem de cada uma em seu coração. Esteja ciente das dificuldades dessa pessoa e deseje o seu bem com as mesmas palavras. A seguir, você pode abrir a sua compaixão ainda mais, um passo por vez, ao sofrimento de seus amigos, a seus vizinhos, a sua comunidade, a todos os que sofrem, às pessoas difíceis, a seus inimigos e, finalmente, à fraternidade de todos os seres. Sinta a sua ligação compassiva com toda a vida e suas criaturas. Trabalhe com a prática da compaixão de modo intuitivo. Às vezes pode parecer difícil, como se você pudesse ficar tomado pela dor. Lembre-se de que você não está tentando curar a dor do mundo, apenas contê-la com um coração compassivo. Enquanto pratica repetidas vezes, relaxe e seja delicado. Respire. Deixe a sua respiração e seu coração naturalmente calmos como um centro de compaixão no meio do mundo. Muito bem, espero que tenham gostado e que possam utilizá-la, né? Mas assim, esses três sentimentos, paixão, apego e amor, eles são excludentes entre si? Será que são? Será que um sentimento anula o outro? Bom, esses são sentimentos muito fortes, né, gente? Mas não são divididos em maléficos ou benéficos. Tudo vale como aprendizado no final das contas. Portanto, vai de acordo com a maneira que você os conduzirá na vida. Nada impede que você os compreenda em uma perfeita harmonia. Muitas vezes podemos desenvolver, por exemplo, o amor e a paixão juntos. Você querer o bem e a felicidade da pessoa,
assim como tê-la como um desejo. É possível? É. Digamos que você tem um namorado, uma namorada que seja fisicamente muito atraente, o que não é um problema. Isso não é um problema, não deve ser demonizado isso, né? E você, além de ter esse desejo pelo aspecto físico, também quer o bem e a felicidade da pessoa. É possível desenvolver, sim, ao mesmo tempo? Claro que é. É claro que é possível. Isso não significa que quando o desejo acabar, né, e acaba em algum momento, o amor também deixará de existir. Ter a clareza disso é importante. Caso o amor romântico também deixe de existir, e o que resta é apenas o apego, também vale rever a relação, gente. Afinal, existem muitos exemplos de casais separados que ainda se amam e se respeitam. Como eu disse, tem um exemplo na minha própria vida. Mas Jack Kornfield, no seu livro Psicologia do Amor, ao longo das páginas, todo o livro fala disso, ele desenvolveu ao longo do seu trabalho, conectando meditação oriental, budista e outras com a psicologia moderna, ocidental, ele chegou ao que ele chama de os 26 princípios da psicologia budista e que acabam saindo, né, dessa nossa conexão mais apaixonada pela vida e de uma visão muito ilusória da realidade e de nós mesmos, até culminar no amor, que vai ser lá o último princípio. Então eu vou ler para vocês e dar algum comentário em alguns dos princípios, esses 26 princípios da psicologia budista, segundo o Jack Kornfield, e vocês procurem ouvir esses 26 princípios como se fosse um modo atento, quase meditativo também, para ver como isso entra em vocês, e também podem considerar como se fosse uma forma de prática de meditação, na realidade de contemplação para o dia a dia de vocês. Vamos conferir quais são esses 26 princípios que nos importam nesse vídeo? Primeiro princípio é ver a nobreza interna e a beleza de todos os seres humanos. Afinal, todos os seres humanos possuem alguma forma de beleza, basta que observemos melhor. Segundo princípio, a compaixão é a nossa natureza mais profunda. Ela surge de nossa interconexão com todas as coisas. Terceiro princípio, quando deslocamos a atenção da experiência para a consciência expansiva que conhece, a sabedoria surge. Quarto princípio, reconheça os estados mentais que ocupam a consciência. Troque os estados não saudáveis por estados saudáveis. Quinto princípio, nossas ideias do eu são criadas pela identificação. Quanto menos nos apegarmos a ideias do eu, mais livres e felizes seremos. Sexto princípio, nossa vida tem uma natureza universal e pessoal. Ambas as dimensões devem ser respeitadas se quisermos ser felizes e livres. Sétimo princípio, a atenção cuidadosa a qualquer experiência é liberadora. A atenção plena traz perspectiva, equilíbrio e liberdade. Essa atenção plena que ele fala é também aquela que se treina na meditação de atenção plena, também chamada muitas vezes de mindfulness. Ou seja, através da prática da meditação podemos chegar a essa atenção cuidadosa do sétimo princípio. Oitavo princípio. A atenção consciente do corpo permite que vivamos plenamente. Ela traz cura, sabedoria e liberdade. Nono princípio. A sabedoria conhece quais os sentimentos que estão presentes sem se perder neles. Décimo princípio. Os pensamentos geralmente são unilaterais e incorretos. Aprenda a se tornar consciente dos pensamentos em vez de ficar perdido neles. 11º, há um inconsciente pessoal e um universal. Voltar a atenção para o inconsciente traz entendimento e liberdade. Isso se faz na meditação da mesma forma que se faz em certas psicoterapias. 12º princípio, os padrões não saudáveis da nossa personalidade podem ser reconhecidos e transformados em uma expressão saudável de nosso temperamento natural. 13º, existem desejos saudáveis e desejos não saudáveis. Saiba a diferença.
depois encontre a liberdade no meio deles. Esse é um processo de autoconhecimento constante, na verdade, né? 14º princípio: se nos apegarmos à raiva ou ao ódio, sofreremos. É possível responder de modo intenso, sábio e compassivo, mas sem ódio. 15º princípio: a ignorância entende mal o mundo e esquece quem nós somos. A ignorância dá origem a todos os estados não saudáveis. Liberte-se da ignorância e enxergue com sabedoria. 16º: a dor é inevitável, o sofrimento não é. O sofrimento surge da avidez. Abra mão da avidez e liberte-se do sofrimento. Avidez, também chamada apego, fixação às coisas, aos seres, aos pensamentos, às emoções. 17º princípio: fique atento à intenção. A intenção é a semente que cria o nosso futuro. 18º: aquilo que visualizamos repetidamente muda o nosso corpo e nossa consciência. Visualize a liberdade e a compaixão. 19º princípio: o que pensamos inúmeras vezes molda o nosso mundo. Motivado pela compaixão, substitua os pensamentos não saudáveis pelos saudáveis. 20º: o poder da concentração pode ser desenvolvido por meio do treinamento interno. A concentração abre a consciência para profundas dimensões de cura e compreensão. E aqui já estamos falando de algo bem mais além do mindfulness ou da atenção plena, algo a nível mais profundo, que é de concentração. 21º princípio: virtude e integridade são necessárias para a genuína felicidade. Proteja a sua integridade com cuidado. 22º princípio: o perdão é tanto necessário como possível. Nunca é tarde demais para encontrar o perdão e começar novamente. Na verdade, Jack Kornfield define aqui o perdão como se dar uma segunda chance em algum processo que nos causou sofrimento. 23º princípio: não existe separação entre interior e exterior, eu e outro. Cuidando de nós, nós cuidamos do mundo. Cuidando do mundo, nós cuidamos de nós mesmos. 24º princípio: o caminho do meio é encontrado entre todos os opostos. Permaneça no meio e encontre o bem-estar onde quer que você esteja. 25º princípio: solte as opiniões, livre-se dos pontos de vista, abra-se ao mistério. Ou seja, é um grande ensinamento que vem do budismo, que diz que devemos abdicar de estar sempre certos, inclusive em discussões, em debates, né? E o 26º e último princípio: um coração apaziguado dá origem ao amor. Quando o amor encontra o sofrimento, ele se transforma em compaixão. Quando o amor encontra a felicidade, ele se transforma em alegria. Então, estes são os 26 princípios da psicologia budista, como definido por Jack Kornfield, não só no livro Psicologia do Amor, como em todas as suas obras. Interessante. Quando o amor encontra a felicidade, ele se transforma em alegria. Pois é. Mais adiante no seu livro, Jack Kornfield fala o seguinte sobre despertar esse amor, né, universal. O amor universal é o primeiro treinamento das moradas radiantes. Nos estágios iniciais dessa prática de amor universal, os alunos são solicitados, os alunos dele, a visualizar a si mesmos e repetir 4 ou 5 frases tradicionais de bons votos, tais como: que eu esteja seguro e saudável, que eu seja feliz. Juntamente com a recitação, os alunos são encorajados a sentir de que maneira a qualidade do amor universal é refletida no corpo e no coração. A qualidade do amor universal se desenvolve à medida que repetimos essas frases milhares de vezes durante dias e meses. Inicialmente pode parecer difícil oferecer amor a nós mesmos. Para muita gente isso pode precipitar sentimentos de vergonha e desmerecimento. Contudo, é uma prática particularmente poderosa, porque seja o que for que não amemos em nós mesmos, nós não aceitaremos nos outros. Isso é um fato.
Os ensinamentos budistas explicam: você pode procurar no universo inteiro e não encontrará nenhum ser mais digno de amor do que você mesmo. Depois de muitas repetições, um forte amor por nós mesmos pode ser estabelecido. Então, a prática do amor universal é estendida de maneira sistemática aos outros por categorias. Primeiro visualizamos e oferecemos amor aos nossos benfeitores, depois aos seres amados, amigos, pessoas neutras e, por fim, às pessoas difíceis, até mesmo nossos inimigos. Às vezes, principalmente, né? A seguir, estendemos os bons votos de amor universal mais longe para todos os seres humanos, animais e insetos, jovens e velhos, vistos e não visíveis, até que os seres em todas as direções sejam incluídos. Em cada passo do processo, nosso campo de consciência amorosa é estendido de maneira deliberada. Se for difícil para nós a abertura para a área seguinte de amor universal, podemos aos poucos tentar soltar e perdoar, oferecendo interações amorosas repetidamente até que os obstáculos se dissolvam. Então, vamos fazer como última prática desse vídeo a prática da meditação sobre o amor universal, como está descrita no livro Psicologia do Amor, de Jack Kornfield. Vamos lá. Agora sim, prestem bem atenção, podem fazê-la várias vezes também, como as outras duas, e ajuda muito a gente a desenvolvendo esse amor universal, desenvolver também amor próprio e um amor por um outro ser ou por um outro ser humano, de modo que a coisa seja um pouco mais viável, embora nós saibamos que para uma relação de casal esse sentimento deve ser mútuo, né? Se não for mútuo, a relação em si não vai evoluir. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né, gente? Então, vamos praticar essa meditação agora. Com um coração amoroso como pano de fundo, tudo que tentarmos, tudo que encontrarmos se abrirá e fluirá mais facilmente. Você pode começar a prática do amor universal meditando por 15 ou 20 minutos em um lugar tranquilo. Sente-se em uma posição confortável, permita que seu corpo fique descansado e relaxado. Permita que seu coração seja suave, abra mão de quaisquer planos ou preocupações. Comece com você mesmo. Respire com suavidade e recite internamente as seguintes frases tradicionais direcionadas para o nosso próprio bem-estar. Você começa com você mesmo, porque sem amar a si mesmo é quase impossível amar os outros. Que eu esteja pleno de amor universal. Que eu esteja a salvo de perigos internos e externos. Que eu esteja bem no corpo e na mente. Que eu esteja confortável e feliz. Enquanto você repete essas frases, imagine a si mesmo como está agora e contenha a si mesmo num coração amoroso. Ou talvez você ache mais fácil imaginar a si mesmo como uma criança pequena e amada. Adapte as palavras e imagens da maneira que quiser. Crie as frases exatas que mais consigam abrir o seu coração de bondade. Repita essas frases inúmeras vezes, deixando os sentimentos permearem seu corpo e mente. Que eu esteja pleno de amor universal, que eu esteja salvo de perigos internos e externos, que eu esteja bem no corpo e na mente, que eu esteja confortável e feliz. Pratique essa meditação por várias semanas até que o sentimento de amor universal por você mesmo se fortaleça. Esteja consciente de que às vezes esta meditação pode parecer mecânica ou esquisita. Ela também pode provocar sentimentos contrários ao amor universal, sentimentos de irritação e raiva. Se isso acontecer, é especialmente importante ser paciente e gentil consigo mesmo, permitindo que tudo o que surja seja recebido num espírito de amizade e afeição gentil. Quando você sentir que estabeleceu um forte sentimento de amor universal por si mesmo, você pode expandir a meditação para incluir outras pessoas. Depois de focar em si mesmo por 5 ou 10 minutos, escolha um benfeitor, alguém em sua vida que tenha amado e realmente se interessado por você. Imagine essa pessoa e cuidadosamente
recite as mesmas frases. Que você esteja pleno de amor universal. Que você esteja salvo de perigos internos e externos. Que você esteja bem no corpo e na mente. Que você esteja confortável e feliz. Deixe que a imagem e sentimentos que você tem pelo seu benfeitor sustentem a meditação. Não importa se a imagem ou os sentimentos se mostrem claramente ou não. Na meditação, eles estão sujeitos a mudanças. Continue simplesmente a plantar as sementes dos votos amorosos, repetindo as frases com gentileza, não importa o que surja. Expressar a gratidão aos nossos benfeitores é uma forma natural de amor. De fato, algumas pessoas acham tão difícil direcionar o amor universal a elas mesmas que elas começam a prática com um benfeitor. Isso também está bem. A regra na prática do amor universal é seguir o caminho que abra mais facilmente o seu coração. Depois do desenvolvimento do amor universal pelo seu benfeitor, você pode aos poucos começar a incluir outras pessoas em sua meditação. Visualize cada pessoa amada. Recite internamente as mesmas frases, evocando um senso de amor universal por uma pessoa de cada vez. Depois disso, você pode incluir outras pessoas. Passe algum tempo desejando o bem para um círculo mais amplo de amigos. Então, aos poucos, estenda a sua meditação até incluir membros da comunidade, vizinhos, pessoas em toda parte, animais, todos os seres, toda a Terra. Por fim, inclua a pessoa difícil em sua vida, até mesmo seus inimigos, desejando que eles também estejam repletos de amor universal e paz. Isso vai requerer prática. Mas à medida que o seu coração se abre primeiro para as pessoas amadas e os amigos, você vai descobrir que no final você não vai querer fechá-lo mais. O amor universal pode ser praticado em qualquer parte. Você pode usar esta meditação em congestionamentos de tráfego, em ônibus e em aviões. À medida que praticar em silêncio esta meditação entre as pessoas, você acabará sentindo uma maravilhosa conexão com elas, o poder do amor universal. Ele acalmará sua mente e manterá você conectado ao seu coração. Muito bem. Espero que tenham gostado desses 3 tipos, de meditação, mais os 26 princípios da psicologia budista. Segundo Jack Kornfield, neste livro, Psicologia do Amor, Ensinamentos Universais para a Busca da Verdadeira Felicidade, da editora Cultrix, 2010, aqui no Brasil. É um livro que eu recomendo. Aliás, outros livros dele eu recomendo também. É um ótimo autor, realmente. E espero que tenham gostado desse vídeo, que pratiquei muitas vezes as meditações que tem nele. Aliás, o pessoal gostou muito do outro vídeo que eu fiz, sobre o protocolo da meditação, teoria e prática, meditação não dual, teoria e prática. Eu digo para vocês que nós teremos um outro vídeo sobre meditação, com mais meditações, mais protocolos, Acredito que vai ser o próximo vídeo já, da próxima semana, e se complementa, Esse aqui também acaba sendo um pequeno complemento, ainda que seja só sobre o livro do Jack, mas acaba dando algumas dicas a mais para vocês. Então, espero que tenham gostado mesmo. Pessoal, quem não curtiu o vídeo ainda, curta agora. Se quiserem se tornar membros do canal, se tornem. Primeiro se inscrevam no canal, E se quiserem se tornar membros, eu agradeço muito, que é uma forma de contribuir para que o canal continue existindo e evoluindo cada vez mais. Se quiserem também, durante as nossas próximas lives, contribuir no nosso super chat, super sticker, estejam à vontade. E algumas pessoas me pediram até o número de Pix para poder fazer algumas doações para o canal diretamente. Está no final da descrição de todos os vídeos do canal aqui, esse código, se vocês quiserem fazer, a chave Pix, se vocês quiserem fazer algum depósito. Tranquilamente, agradeço a todos vocês. E na próxima semana, então, eu retorno com algum assunto muito interessante para vocês. Até lá, então.